Oi meninas, eu estava aqui pensando se apenas eu tenho algumas dúvidas dentro de mim, perguntas do tipo, será que eu sou capaz de fazer algo que Deus tem colocado em minhas mãos? Perguntas ou questões do tipo, será que eu sou a melhor esposa que o Rô poderia ter? Ou será que eu sou a melhor mãe que o Lorenzo e o Davi poderiam ter? Eu acredito que não seja somente eu que tenho esses tipos de dúvidas, mas você que está aí me assistindo também possa um dia aí ter tido essa dúvida ou estar com essa dúvida agora. E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre uma mulher incrível que nos ensina e nos inspira até hoje. E eu gostaria de falar de Maria, a mãe de Jesus. E o texto que eu queria compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 35. E eu vou ler para vocês e diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Quando eu leio essa história de Maria, esse texto aqui que se encontra no Evangelho de Lucas, saltam em meus olhos 3 pontos onde nós podemos aprender com a história de Maria. E eu queria compartilhar com vocês esses 3 pontos aqui. O primeiro ponto é sobre pergunte as perguntas certas. Sim, Maria, ela não fez a pergunta de dúvida. Olha a pergunta que Maria fez: como acontecerá isso? Esse tipo de pergunta não é uma pergunta sobre dúvidas, do tipo, será que eu consigo? Sou eu mesma escolhida para gerar o Filho de Deus? Não, Maria não fez esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta de como acontecerá isso é uma pergunta sobre direção. Maria estava aqui pedindo ao anjo direção de como ela seria, então, mãe do Filho de Deus. E olha, não é porque a Maria fez a pergunta correta que isso não quer dizer que Maria não tinha medo ou dúvidas do que aconteceria. Até porque o anjo diz para ela: Ei Maria, não tenha medo. Então Maria, ela tinha medo sim, e tudo bem em termos medo, não há problema em termos medo. Só que o medo, o que nós não podemos deixar o medo fazer em nossas vidas é ele nos paralisar. E o medo nessa situação não fez com que Maria ficasse paralisada. Maria, pelo contrário, ela perguntou e ela pediu por direção, ela fez a pergunta certa. Então, quando você não se sente capaz, não há problema em você não se sentir capaz, não há problema em você ter dúvida, não há problema em você ter medo. Mas pare de fazer perguntas erradas e peça então por direção. A situação para Maria, eu acredito que não estava nada fácil. Eu fico tentando imaginar como ela falaria para os seus pais que ela estava grávida do Filho de Deus, ou para o seu noivo José, que ela estava prestes a casar, que de repente ela estava grávida, ou como ela conviveria com olhares julgadores para o resto da vida dela, das suas amigas, da sua vizinhança, enfim, de todas as pessoas que desconfiariam de que Maria estava gerando o Filho de Deus. Porém, com toda essa situação difícil que Maria tinha, eu vejo aqui que Maria, ela não parou, ela fez a pergunta certa. Perguntou para o anjo: como acontecerá isso? Ela pediu por direção. Eu sinto que muitas vezes na minha vida eu fujo um pouco ou tento escapar do meu chamado, fazendo para Deus as perguntas erradas.
Perguntas do tipo: tem certeza, Senhor, que isso é para mim? Tem certeza que eu vou conseguir fazer aquilo que o Senhor tem dado em minhas mãos? E eu acredito que você também já tenha feito essa pergunta. E nessa quarentena que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nessa situação difícil que nós estamos vivendo, no começo, quando nos pegou todo de surpresa, eu confesso para vocês que eu fiz muitas perguntas assim para o Senhor. Senhor, será que eu vou conseguir ser auxiliadora para o meu esposo, a conduzir a igreja na qual nós lideramos? Será que eu vou conseguir apoiá-lo? Será que eu vou conseguir dar todo o suporte que ele precisa nessa situação difícil que nós estamos passando como igreja? Será que eu vou conseguir administrar o meu lar com toda essa pandemia? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe, ajudar os meus filhos com as tarefas da escola, já que estamos com aulas online? Então eu tenho que ser uma professora, me reinventar sendo uma professora. E eu fiquei perguntando: Jesus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E confesso para vocês que enquanto eu fazia esse tipo de pergunta, as coisas não estavam fluindo como elas deveriam fluir dentro da minha casa. Mas quando eu estudei esse texto e percebi que eu estava fazendo a pergunta errada e que eu não deveria mais me questionar a Deus se eu daria conta ou não, e eu comecei a dizer: ok, Jesus, eu entendi, a situação está aqui, então me ensine a como conduzir essa situação, me mostre a direção do que fazer, me ensine. E o Senhor Jesus começou a me ensinar. E eu comecei a organizar as coisas aqui dentro da minha casa. E hoje eu sei que eu estou auxiliando o meu marido como eu deveria auxiliar, porque é aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Estou sendo uma boa mãe como eu deveria ser, porque é aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: lembre-se de quem você é. Isso, lembre-se de quem você é. Olha, Maria, ela se lembrou de quem ela era e ela focou em quem ela era. Olha o que o texto de Lucas, um pouco mais para frente, no versículo 38, diz: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando eu acho que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, é porque eu estou focando naquilo que eu não sou, ao invés de focar naquilo que eu sou. Maria, ela poderia aqui fazer uma lista de razões suficientes, mostrando para o anjo de que ela não era a pessoa capaz de fazer aquilo. Maria poderia dizer para o anjo: olha, eu nunca fui mãe, nem esposa eu sou. Será que não teria nenhuma mulher com uma experiência melhor do que eu em ser mãe? Uma mulher que já tenha sido mãe, uma mulher que no mínimo seja esposa. Será que essas mulheres não são melhores do que eu, melhor do que eu, Deus, para conduzir essa situação, para gerar o Filho de Deus? Não, Maria não fez esse tipo de lista. Maria não questionou se ela seria a pessoa suficiente para fazer isso ou não, se ela seria a pessoa capaz para fazer isso ou não. Maria focou em quem ela era. Ela sabia que ela era serva do Senhor e ela sabia que se Deus estava chamando para ser mãe do Filho de Deus, ela conseguiria dar conta dessa tarefa, porque ela realmente estava focando em quem ela era. Então, meu conselho para você é: pare de focar em quem você não é e foque em quem você é. Você é serva do Senhor. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar desse texto é: mova-se em direção à sua missão. Mova-se em direção à sua missão. Um pouco mais para frente também no texto de Lucas, o versículo 39 e 40 diz assim: Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha só, Maria, ela se moveu naquilo que o anjo disse a ela fazer. Ela foi em direção à sua missão. A Bíblia diz que ela se levantou e se apressou em ir para a Judéia. E olha que interessante, a Judéia não era algumas casas vizinhas da onde Maria morava. Não, Maria morava em Nazaré. E Nazaré estava de 3 a 5 dias de viagem até a Judéia. Porém, Maria não reclamou dessa viagem. Ela não reclamou da jornada dificultosa que ela teria. Ela simplesmente se apressou e foi em direção à sua missão. Porém, diferente de Maria, talvez você não tenha ouvido o primeiro direcionamento de Deus na sua vida. E hoje você não está no caminho
que Jesus escolheu para você e você por isso está se sentindo perdida nessa situação. Talvez você não saiba como voltar, trazer esse caminho de volta. E o que Deus está falando com você hoje é apenas uma coisa. Ei, traga a sua memória o primeiro pedido que eu fiz a você. Volte naquele primeiro direcionamento. Volte e faça a última coisa que eu pedi para você fazer. E assim, Deus vai te conduzir para o restante da sua missão. Talvez o que Deus esteja falando para você, perdoe. Volte, reconcilie-se no seu casamento. Faça algo que você não tenha feito. Agora, seguir em direção àquilo ou obedecer àquilo que Deus nos ordena, nem sempre significa que não teremos lutas. Nem sempre significa que tudo será uma maravilha e que não teremos uma estrada longa pela frente. Maria, ela tinha sim uma estrada longa pela frente. Ela obedeceu à direção de Deus, mas ela tinha uma estrada muito longa pela frente. Olha o que Maria passaria. Ela daria luz ao Filho de Deus num celeiro e sem ajuda de ninguém. Ela esconderia Jesus e protegeria Jesus por 2 anos. Ela tentaria proteger a vida de Jesus. E ela também veria o seu filho, Jesus Cristo, morrer numa cruz. A jornada de Maria realmente não seria muito difícil, não seria muito fácil. E a caminhada da nossa vida, da minha e da sua, realmente não é fácil. Ela realmente é difícil. Porém, as estradas mais difíceis que nós encontramos são as estradas que nos levam aos destinos mais gloriosos da nossa vida. Olha o destino de Maria, ser a mãe do Filho de Deus. Que incrível isso! Minha oração para você que está assistindo esse vídeo é para que você não desista, mesmo que esteja difícil. Apenas continue se movendo em direção à sua missão. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de que Deus te chamou. Pare de dizer, olha, eu não sou capaz, eu sou apenas uma mulher sem talentos, eu não posso, eu não consigo, sou apenas uma garota ou sou muito velha para isso, cometi muitos erros, tenho muitas falhas. Não, pare de dizer isso. O único pré-requisito que para sermos usadas por Deus é um coração disposto e um coração corajoso para tomar o primeiro passo. Então, pergunte as perguntas certas. Realmente saiba quem você é. Foque em quem você é. Lembre-se de quem você é e mova-se em direção à sua missão. Eu espero que você faça isso. Que Deus te abençoe.